imortalidade humana em 2050, isso já é um plano, algo que eu falo, por exemplo, no meu canal do YouTube desde 2015, mais ou menos. Eu tô no YouTube desde 2014, já fazem 12 anos em 2026. Certo. E eu já falava sobre isso, entendeu? Já fiz vídeos sobre a imortalidade humana. É algo que os caras já vêm planejando há muito tempo. Essa elite que você falou que é a elite financeira, como que necessariamente eles controlam o mundo? Porque, pelo que você tá dizendo, tipo assim, eles têm a revista The Economist, então eles falam a tendência que o mundo vai seguir. Tipo assim, ó. É a agenda, né? A agenda deles tá impressa aqui. Então, tudo que ele controla vai seguir esse paradigma. E como que isso chega na população? Como isso chega nos governos? Os governos recebem ordem direta deles. Aqueles que estão sentados nas cadeiras presidenciais, ou como primeiro-ministro, como presidente, não importa. Eles são simplesmente marionetes controladas por esses caras. Eles não estão ali para servir a população, eles estão ali para servir essa elite. Uhum. Quando a gente fala a respeito de agenda global, por exemplo, a revista The Economist, hoje ela é da família Rothschild. Eles colocam todos os anos em uma das suas capas principais, que chama The World Ahead. Todo final de ano eles soltam uma capa principal lá, cheia de mensagens que claramente são mensagens subliminares. Aquilo ali não é para chegar para mim, para você, pro público que tá assistindo. Aquilo ali é uma forma de comunicação entre eles. O que a gente faz? A gente pega aquela capa e começa a tentar entender os rumos da agenda global. Por quê? A agenda está colocada ali, de certa forma, para que eles possam se comunicar. Então o que a gente faz ali é só pescar uma informação ou outra. E a maioria das coisas que a gente vê nessas capas, elas se cumprem. Ou no mesmo ano, ou 1 ou 2 anos depois. E assim, quando você vê, o negócio é realmente sombrio, cara. É sombrio porque o negócio bate de uma forma que chega a ser até inacreditável, entendeu? Então isso é só um exemplo. Outros exemplos são filmes, são músicas, letras de músicas. Por quê? A gente tá falando só de políticos, né? Mas assim, a indústria da música, ela é representada por marionetes que vão alcançar uma população gigantesca. A gente pega a Anitta, por exemplo, aqui no Brasil. Ela tem milhões de seguidores, mais de 50 ou 60 milhões de seguidores. É 1/4 da população brasileira seguindo ela. E aí você soma vários desses, soma com o público americano e vai para outros países também, China, Japão, onde tem uma população muito maior. Então você tem um negócio absurdo. Cada uma dessas marionetes vai fazer a sua parte de acordo com aqueles que estão mandando ali em cima. Tanto é que eles exibem símbolos. Tipo assim, você fala, meu, por que o símbolo do olho que tudo vê tá aparecendo no show da Anitta, cara? Esse mesmo símbolo aí. Por que ela tá vestida de bode? Por que o The Weeknd tá aparecendo lá fazendo referência a... Nossa, aquele clipe da Anitta com The Weeknd é bizarro. Bizarríssimo, cara. Ainda botou o nome de São Paulo. É, São Paulo. Você vê tipo Celine Dion. Só coisa boa. Celine Dion, há uns anos atrás, apareceu uma maternidade soprando um pó em cima de bebês. Bebês que alguns deles estavam com uma roupa escrito Nova Ordem Mundial. E assim, depois aparece crianças vestidas de bode. Isso foi uma marca que ela criou. Então você fala assim, cara, por quê? Porque todos eles estão trabalhando a favor de uma coisa só. Você vê os mesmos símbolos, eles se repetem. Aí você olha pra filmes, você vê essas mensagens em filmes. Muitas vezes nos filmes, você vê eles dizendo pra população aquilo que vai acontecer, como foi no caso que a gente citou ali do 911. Na verdade, o que eles estão fazendo é normalizando isso na nossa mente. O que eles estão fazendo é simplesmente querendo a nossa aprovação. Muitas das coisas que eles fazem precisam da aprovação da população, mesmo que subliminar, entendeu? Então, quando a população, de certa forma, normaliza aquilo, aprova, acontece o que aconteceu no caso Epstein. Quer um exemplo? A gente falou sobre... Posso seguir aqui? Pode. A gente falou sobre o templo Epstein lá. Que é um templo azul e branco que tinha as listras fazendo uma referência à bandeira da Grécia. Esse mesmo templo, quando você olha para o logo da Disney, da Walt Disney World, aquele logo que tem um castelo listrado, a gente vê o mesmo padrão, mais ou menos, de cores e formato das listras do templo Epstein. A Disney é uma empresa que 100% feita para envolver crianças nisso tudo, porque a gente tem os parques temáticos, tem os desenhos animados, tem o Mickey e outros mais, e eles subliminarmente
jogam para essas crianças mensagens de sexo e mensagens que normalizam, por exemplo, o sequestro e o abuso infantil. Vou te dar um exemplo. O filme Peter Pan, por exemplo. Peter Pan entra de madrugada na casa da Wendy e dos irmãozinhos dela, todos crianças. Ele convida ela para a Terra do Nunca, que é uma ilha onde eles podem fazer o que eles quiserem. Olha isso, vai ligando uma coisa na outra. Ele convida ela para ir para essa ilha, uma ilha da fantasia, uma ilha onde os pais não têm o poder para poder controlar as crianças. A gente tá vendo uma referência clara à própria ilha do Epstein. Então, quando ele chama ela pra Terra do Nunca, pra ela ir sem os pais, e ela aceita, as crianças que estão assistindo, ao mesmo tempo falam, nossa, uma ilha onde eu não tenho controle dos meus pais. Quando ele fala sobre essa ida até a ilha, ela pergunta, será que eu aviso a mamãe? E ele fala, mamãe? Que mamãe? Não, você vai ser nossa mãe lá. Então, as crianças falam, poxa, ela vai ser a mãe, ela vai ter autoridade de mãe. Então, a gente tem uma normalização de algo que não deveria existir. E ele leva as crianças para essa ilha. Para entrar na ilha, você precisa ser criança. Você não pode ser adulto. E lá você não cresce mais. Você vai morrer criança. Cara, é uma referência ao que acontecia na ilha de Epstein. A própria ilha... Qual a origem do Peter Pan? Qual a origem da história? Cara, não... A gente tem a origem da história? Isso era um conto de fadas? Era o quê? É um conto, mas eu não sei a exata origem. Eu sei o que a Disney transformou num desenho animado. Não sei se era Você pergunta se era um livro, alguma coisa assim, né? Porque cara, de repente é uma coisa antiga ou de repente foi a Disney que montou tudo? Eu não sei. Tem como pesquisar aí, Gabriel? Eu sei que se não foi a Disney que montou, eles pelo menos exaltaram, tanto é que a gente conhece o Peter Pan hoje por causa da Disney. Entendeu? Você vê no desenho crianças sequestradas lá, indo com o Capitão Gancho lá pra essa Terra do Nunca, entendeu? E quando a gente olha pra outros pra confirmar a história, puxa o Pinóquio, por exemplo, que foi extremamente famoso. Um garoto que era um boneco, o sonho dele era virar um humano. Em certo momento o Pinóquio é sequestrado. O sequestrador do Pinóquio, ele tem a mesma cara do Peter Pan. Então o Peter Pan representa um sequestrador. Olha que loucura. O cocheiro do Pinóquio fala muito claro, olha, o meu trabalho é levar garotos bobos, é mais ou menos assim, pra Ilha dos Prazeres. E ele leva um monte de criança pra uma ilha também. Subliminarmente a gente tá falando da mesma coisa. Levar crianças de forma errada pra uma ilha, entendeu? A criança que tá assistindo ali o Peter Pan, assiste o Pinóquio, ela tá normalizando isso. Nossa, tem uma ilha dos prazeres, tem uma ilha da fantasia, uma terra do nunca, e por aí vai, entendeu? Só que a gente vê que tudo isso, a história mesmo, é criada antes de acontecer. Por quê? Porque os caras estão buscando aprovação, a mensagem subliminar. O Epstein fez algo em cima de tudo isso, você entende? Quando você olha o logo dos cruzeiros Disney, a gente tá falando de uma rota marítima, né? A gente tá falando de ilha. O logo dos cruzeiros Disney é o mesmo, ele busca o mesmo padrão de cores ali do Epstein. E quando a gente puxa a bandeira da Grécia, deuses gregos, a gente tem o deus Pan. Deus Pan era um deus que toca uma flauta e controla outras pessoas. Por que Peter Pan? Tá falando de um deus chamado Pan. Esse deus, ele vai controlar pessoas com o som da flauta. No filme a gente tem Peter Pan tocando a flauta. Porque é um deus que faz práticas sexuais abomináveis. Você tem estátuas de Pan, onde Pan tá penetrando uma cabra, por exemplo, um animal. Então, uma zoofilia, é um negócio absurdo. E na Ilha Epstein eles faziam coisas até piores do que isso. O pessoal tá falando aqui, ó, que tem a história do flautista e dos ratos, né? Flautista mágico. Tudo se encaixa, você vê? A gente tá falando de Pan, o deus toca flauta. Estamos falando do flautista. Cara, é uma programação mental, velho, que a gente vive. Esse mundo é uma programação mental, cara. A indústria é uma programação mental. Quem tem os olhos fechados vai sofrer fortemente diante de tudo isso. Quem tem filhos, então, se não tiver os olhos abertos, tá ferrado, cara. Falando assim, em português mais claro. Tem algum material que você acha que é isento? Abertamente da indústria? Não. Não. Todo mundo, em algum grau, tá sendo contaminado. Só chega lá no topo o cara que fechou com eles, velho. Você olha lá pra Hollywood, pra famosos, até mesmo no Brasil. Cara, o cara não chega no topo da fama se não tiver fechado com esses caras.
Cara, Neto, meu canal com 1 milhão de seguidores caiu em 2020. Por falar tais coisas, entendeu? Que hoje... Mas você tava falando do que exatamente na época? Pandemia? Cara, ó, pra você ter noção, eu fiz um vídeo em 2019 analisando uma das capas da revista The Economist, um braço da The Economist, né? Se chama The World If. E lá eu gravei um vídeo falando, cara, 2020 possivelmente a gente vai ter uma epidemia, talvez uma pandemia. É bom a gente estar preparado pra isso. Eu fiz esse vídeo em 2019, cara. A galera em 2020 voltava lá no meu vídeo e falava, meu, você tava falando do Covid, a gente nem sabia. Nem eu sabia que era Covid. Eu só li a mensagem e falei, ó, provavelmente a gente vai ter uma epidemia de alguma doença em 2020. Cara, em maio de 2020, o meu canal, 1 milhão de seguidores. Primeiro ele foi desmonetizado, depois ele saiu do ar. De repente ele volta. Nunca tinha tomado nenhum strike, nunca tinha De repente nada. ele volta. O Trump não soltou Cara, lá que o Google foi forçado na época. Tem um rapaz... E agora tá voltando um monte de gente banida? Então, teve um rapaz que... Inclusive, até meu amigo, assim, eu falo com ele... Ele mora em outro estado, mas eu falo com ele no WhatsApp, chama Rômulo Marasquim. Ele perdeu 2 canais também, com 400, 500 mil seguidores. Voltou, os canais dele voltou. Mas estão, assim, com uma relevância baixa, entendeu? Tipo assim, o que a gente alcançava de visualizações antes, hoje... Não tem como, porque perdeu o engajamento, perdeu anos público, parado. Anos parado. A galera esqueceu. Você entende? Então, só chega lá em cima o cara que eles querem, velho. Você olha assim, cantores famosos, atores, atrizes, quem não tá fechado com eles, por mais bonzinho que você possa achar que tá fechado. Papa, católico. Pô, os caras só chegam lá se tiver fechado com esses caras, velho. Falaram, mas o cara é papa da religião. Cara, só chega lá se tiver fechado. E se você olha o que acontece no Vaticano, você vai lembrar do que acontece lá na Ilha Epstein também. Então, tá tudo envolvido. Você acha que a gente tá caminhando pra chegada do anticristo? O fim dos tempos?